Salve nação lotequeira, no ar Vovoteca TV, concurso da Loteca 1078 com prêmio previsto em R$300 mil. Grade vem com um sábado pesado com 8 jogos, ou seja, passar ileso significa ficar a 6 jogos do troféu de ouro do pote dourado. Grade composta com o jogo da ida da grande final da Copa do Brasil, apenas 2 jogos da 23ª rodada da Série A, 5 jogos da 28ª rodada da difícil Série B, 4 da Série C, uma série que vai caminhando para o final, o que a torna disputadíssima, olho nela, e 2 jogos da La Liga em sua 5ª rodada, e esses 2 jogos com 2 gigantes em campo, Barcelona e Real Madrid, teoricamente bons favoritos. Após vocês deixarem aquele like, o simpático joinha da sorte, o Matheus joga na tela as parciais da grande enquete Vovoteca e analisa os números. Bora lá, filhão! É isso aí, galera, enquete já na tela e superando 1.600 votos. As parciais da grande enquete apontam 3 super favoritos, e isso agrada principalmente os grandes bolões, que com certeza serão secos dos grandes investidores. O Barcelona com 87%, o Guarani com 82% e o Real Madrid com 85%. Então, um deslize de um dos 2 ou dos 3 e lá se vai o grande investimento. E aí fica a minha reflexão. Para quem joga menos, analisem e cerque ao menos um desses 3 e torça pela zebra. De parte minha, penso que a Tombense possa segurar um empate em Campinas. Fiquem de olho nesse jogo. No campo das 14 colunas consideradas normais, sendo que o jogo com maior divisão de opiniões é o 8, Amazonas e Voltaço, um jogo emblemático, um jogo digno de triplo, um jogo que nunca aconteceu na casa do Amazonas. Apenas 8 colunas consideradas surpresas. Eu gosto e desconfio de surpresas em clássicos. Olho no desesperado Vascão. Poucas surpresas, porém 11 zebras prometem atormentar a mente do apostador. Tipo no jogo São Bernardo e São José, em duelo de Santos, tudo pode acontecer. Inclusive, o São José pode dar uma rasteira no São Bernardo. É isso aí, galera. Essas foram as minhas breves análises sobre a enquete. Continuem votando. E agora eu devolvo a bola para o JP para a análise dos nossos jogos sugestão. É isso aí, filhão. Bela análise, hein? Gostei das diquinhas que você deu aí da possível zebra e aquele alerta que você deu também sobre esses 3 grandes favoritos. E quem puder, né, dar aquela cercadinha básica aí e torcer pra zebra. É isso mesmo, eu também penso dessa forma. E você agora joga na tela a base, a raiz dos nossos 14 jogos com breves análises. É nessa raiz onde eu marco os 14 secos e dela eu deixo uma breve análise e na sequência, após você aí printar até, né, se você achar necessário, o Matheus substitui e joga os 2 jogos sugestão. O sugestão normal, que é o moderado, e o alternativo, que vocês já veem aí na tela, tá? E sempre naquela base primeira que eu marco em verde, e aí eu distribuo 5 duplos em um, mais 5 no outro. Lembrando sempre, eu tenho sempre que frisar que loteca é um jogo individual, tá? Então você gostando ou não gostando dos meus palpites, é um direito de todos, né? Porque nós devemos ter nossa opinião. Eu aqui simplesmente externo a minha, faço as minhas análises, faço a minha marcação. E aí, se você não gostar e falar, o JP vai errar, aí eu peço para você, deixe no comentário. Isso não só me ajuda, como ajuda também os demais, né? Porque eu acho que loteca é isso, é por isso que eu chamo de nação lotequeira. Sempre chamei dessa forma, ok? Então vamos lá, o jogo 1, Flamengo e São Paulo, uma decisão de 180 minutos, e em um momento em que ambos vivem momentos de desequilíbrio. Lógico que o Flamengo é favorito e sustenta um tabu contra o tricolor de 7 jogos, com 6 vitórias e um empate. Porém, vamos lembrar que na última visita do São Paulo, o São Paulo, mesmo reserva ficou no empate em 1-1 com o Flamengo titular, sendo que o Flamengo empatou naquele lance até polêmico lá no último minuto, aquele gol de pênalti. O meu palpite é duplo, Flamengo e empate, alternativo empate. Jogo 2 para Criciúma e Mirassol Série B. Vejo o Criciúma como bom favorito.
levando em conta o seu bom desempenho em casa, porém destaco que esse confronto foi realizado em 3 oportunidades e sem nenhum empate. Interessante, né? Sem nenhum empate. Criciúma e Mirassol nessas 3 oportunidades, ou um ganhou ou o outro ganhou. Então, Criciúma seco na coluna 1 no sugestão e dentro dessa estatística, duplo aberto no alternativo, coluna 1 e coluna 2. Vasco e Flu é o clássico carioca, é o jogo 3. Clássico é sempre de bom tom olharmos com carinho o empate. Sim, o momento do Flu é muito melhor, porém o Vasco luta bravamente contra os Z4 e melhorou a olhos vistos aí, né? Nas últimas 5 rodadas, com 2 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Eu estou indo aqui de 2 duplos alternando. No sugestão, empate e Fluminense. E no alternativo, Vasco e empate. Passo agora para o jogo 4. Estou na La Liga, Barcelona recebendo o Betis. Olha o Betis aí, né? Fala-se tanto em Bet, então esse é o Betis. A La Liga começa e, para variar, o Barça começa bem. E com certeza o vejo como bom favorito, até porque olha na classificação e vê logo acima quem? O Real Madrid na liderança. E sabe que precisa continuar na cola. Umas trupicadas aí dentro de casa pode deixar o seu grande rival se distanciar. Palpite Barcelona coluna 1, Barcelona coluna 1. Jogo 5, o São Bernardo recebe o São José. Briga dos Santos aqui, hein? Todo jogo da Série C, nessa segunda fase, tem sido de difícil análise. É muito curta, os times têm que definir rapidamente. Porém, pelas 2 primeiras rodadas, eu vejo o Bernô mostrando um melhor desempenho. 1 vitória, 1 derrota. São José, 2 jogos, 2 derrotas. Pode complicar? Pode. Por isso, eu vou gastar aqui um duplo, coluna 1 e coluna do meio, e no alternativo apenas coluna 1. Jogo 6, Série B, Botafogo e Atlético Goianiense. A única coisa que favorece a Pantera é o tabu que mantém sobre o Dragão. Vem aí com 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Mas, sem dúvida, o momento do Atlético Goianiense é muito melhor. E uma vitória aqui o colocaria dentro ou próximo do G4, ficaria ali coladinho. Porém, vejo aqui um jogo bom até para arriscar um empate. Afinal, nos últimos 5 jogos em sua casa, o Botafogo empatou 3. E como eu não tenho medo de empate seco, escolhi esse aqui como o meu preferido. Coluna do meio e coluna do meio. Jogo 7, Juventude recebe o CRB pela Série B. Futebol é momento e o momento de ambos os colocou aí colados no G4. O Juventude é o 7º, CRB é o 9º. Então, creio que até por isso teremos um jogo aberto. E aberto será meu duplo, coluna 1 e coluna do meio. Porém, no alternativo, acreditando que o ataque destruidor do CRB possa decidir esse jogo e o CRB vir a vencer pela primeira vez na casa de Juventude, estou indo com ele, coluna 2. Jogo 8, Amazonas e Volta Redonda, ou Série C difícil nessa segunda fase, terceira rodada. E aqui já é um jogo chave para o Amazonas após perder nas 2 primeiras rodadas. Mais uma derrota e praticamente mata o sonho de acesso. Já o Voltaço entra na terceira rodada invicto, 1 vitória e 1 empate. E com possibilidade real de ao menos segurar um bom empate. Por isso estou indo com empate no sugestão, porém no alternativo pode ser que o Amazonas venha ganhar e volte para a briga. Então, coluna 1 e coluna do meio no alternativo. No jogo 9, o Atlético Mineiro recebe o Botafogo. Que grande jogo, né? Na Casa Nova do Galo. Com certeza, as rodadas vão avançando e os adversários veem o Botafogo como um líder a ser batido. E já com seu esquema tático conhecido. É isso que eu penso, né? Esses técnicos são espertos. Aqui visita um Galo que agora em sua casa nova, casa própria, tende a crescer cada vez mais. É isso que eu estou pensando. Mas o Botafogo aí ele vai tentando
angariar mais pelo menos um pontinho na sua classificação e se manter ali firme no topo. Palpite, empate no sugestão e duplo fechado no Galo mandante, 1x no alternativo. Guarani e Tombense fazem o jogo 10 em Campinas pela Série B. Diz o histórico aqui, que eu tô vendo aqui nos confrontos diretos do Vovoteca.com. Lá tem isso, hein? Tem o histórico, confronto direto, dicas extras. É um monte de coisa que você tem que aproveitar. Vai lá, www.vovoteca.com. Então diz o histórico que o Guarani não perde para Tombense desde 2015. No período, 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Veja a equipe mineira, Campineira, como boa favorita. Em casa, esses 3 pontos são fundamentais para se manter no G4. Com os mineiros, aí sim, tentando sair da areia movediça que é esse Z4. Tá lá embaixo, 18º, só 25 pontinhos. Que isso, hein, Tombense? Fora de casa, o que a Tombense fez? Até teve lá 2 vitórias, 2 empates e perdeu 9 vezes. Palpite, Guarani, coluna 1 no sugestão. E vou caçar essa zebra do empate aqui, como o Matheus alertou lá no começo, e vou gastar um duplo, coluna 1 e coluna do meio. Chego então no jogo 11 com Real Madrid recebendo o Real Sociedad. La Liga, né, como eu já falei do Barcelona, aqui está o Real Madrid. Difícil imaginar que o Madrid deixe sua invencibilidade, 5 jogos e 5 vitórias em 5 rodadas, cair dentro de casa, frente a um Sociedad que mostra nesse início um esquema defensivo e forte, tá, galera? Que, porém, deve ser furado pelo forte ataque madrilenho. É isso que eu imagino. O Real Sociedad jogou até aqui 4 vezes, uma vitória, né? Teve na última rodada, foi em casa 5-3 no fraco Granada e 3 empates, conforme eu disse. Prioriza a defesa. Palpite coluna 1 e coluna 1. Paysandu e Botafogo da Paraíba, outro jogo da Série C aqui. A casa deve estar abarrotada, casa cheia, a arquibancada deve influenciar o desempenho do Papão e devem fazer diferença, sempre fazem, a torcida é fanática. Veja o Paysandu bem próximo desses 3 pontos frente ao Botafogo, o Belo da Paraíba. Coluna 1 e coluna 1. Chega então no jogo 13 para Vitória e Avaí. Vitória e Avaí, Série B, o líder em queda, olha lá, hein? Empate e derrota, o desempenho do Vitória nas últimas 3 rodadas, sendo que na última foi goleado pelo CRB de 6-0. Isso aí deixa o torcedor do Vitória com as barbas de molho e, lógico, nós apostadores da Loteca. Se recuperar dessa goleada da última rodada é preciso, e a oportunidade é boa. Vai receber o Avaí de altos e baixos e que busca se afastar do Z4. É um time que vai entrar meio que assustado ali, é o 15º, 30 pontos. Então eu tô indo aqui com Vitória, coluna 1 e coluna 1. Já no jogo 14, temos o Brusque recebendo o Operário. Aqui vejo o último jogo aqui também é da Série C, que é o domingo, 19 horas. Aqui vejo um jogo em Quenca. O Brusque se apresenta como um favorito natural dentro de casa, até porque nas 3 vezes que recebeu os paranaenses, venceu todas. Porém, nesse exato momento, os jogos tendem a ser mais amarrados. Assim, gasto um duplo, coluna 1 e coluna do meio no sugestão e fico com o Bruscão da Massa no alternativo, coluna 1, seco, então no alternativo, coluna 1 seca. É isso aí, galera. Agradeço a todos pela audiência e deixo o convite. Continuem nos visitando no vovoteca.com e em nosso Lotequeiros BR, com as análises escritas do trio de jovens lotequeiros Matheus, Nicolas e Paulinho, que sempre mandam muito bem. E fico aqui, eu, na sua torcida. Pelo menos um torcedor você tem certeza que vocês têm. Sou eu, o JP. Que o 10778 seja a realização de seus sonhos e para isso eu digo amém.